objetivo do projeto era criar um multímetro simplificado. E a primeira etapa era pensar como nós deveríamos fazer o circuito de condicionamento de sinais, tanto DC quanto AC. Para o desenvolvimento do projeto, nós utilizamos o microcontrolador fornecido pela disciplina, a plaquinha FRDN KL25X, que foi fornecido pelos professores, juntamente com esse esquema que mostra todas as entradas e saídas. Uma questão dessa placa é que ela utiliza tensões de 0 a 3.3 volts e só sinais positivos. Então, seria necessário projetar circuitos condicionadores de sinais para podermos receber a tensão lida no multímetro e ela ser interpretada pelo microcontrolador. No caso do circuito DC, nós teríamos uma range que seria lida, que seria de 0 a 10 volts. Só que precisávamos colocar esse valor dentro dos parâmetros interpretados pelo microcontrolador. Para isso usamos esse circuito simplificado, que seria um divisor de tensão, onde dividiríamos nessa proporção, assim obtendo o sinal na faixa que nós queríamos. É claro que posteriormente nós teríamos que interpretar isso pelo programa para voltar a representar na faixa de 0 a 10 volts. No caso do circuito AC, a solução é um pouco mais complexa. Nós optamos por usar um amplificador de sinal, conhecido como LM741. O objetivo desse circuito seria fazer a senoide se tornar inteiramente positiva e com amplitude máxima de 3.3 volts, o que nós conseguimos representar com sucesso no Multisim, um software para teste de circuitos. Na saída, graças ao amplificador de sinal e ao offset que nós colocamos de 1.65 volts, conseguimos atingir esse objetivo, de deixar a onda inteiramente positiva e com uma amplitude máxima que poderia ser interpretada pelo microcontrolador. Após todo esse processo, nós agora temos os dados. Mas só que não adianta apenas ter os dados, nós precisamos interpretar esses dados de forma correta e conseguir imprimi-los, ou seja, mostrar no computador a forma real da tensão, tanto AC quanto DC. Para isso, nós utilizamos o mbed, é uma plataforma online de desenvolvimento de programas em C++, e com ela nós podemos pensar e desenvolver um programa que fosse capaz de ler o que o microcontrolador recebia. No nosso programa DC, o valor recebido do microcontrolador, nós acabamos multiplicando ele por 10, pois percebemos que quando ele recebia uma tensão de 0 a 3.3 volts, ele acabava convertendo isso para um valor de 0 a 1 internamente no microcontrolador. Então bastava apenas multiplicar por 10, porque nossa tensão variava de 0 a 10 na mesma proporção. E além disso, optamos por fazer uma média desse valor para conseguir obter um valor mais exato, porque acabamos percebendo uma variação grande, então nosso programa também faz uma média. Logo após isso, nós imprimimos o valor. No caso do programa AC, a situação era um pouco diferente, porque nós tínhamos uma senoide. Acabamos optando por usar o programa que interpreta apenas ondas senoidais. Nosso primeiro objetivo era encontrar qual era o maior valor da onda e o menor valor para encontrarmos a amplitude dessa onda. Assim, nós utilizamos um programa que capta o maior valor de VPP absorvido e o menor valor e armazenamos ele em variáveis. Com essas variáveis nós tiramos a diferença, assim conseguimos a amplitude. E, como a nossa amplitude é VPP, nós dividimos por raiz de 2 para conseguir o valor RMS, que é o valor interpretado. Além disso, nós precisamos multiplicar por 10, porque como na mesma situação do sinal DC, existia uma proporção de 0 a 1, e como o sinal recebido pelo multímetro seria de 0 a 10 volts, nós tínhamos a mesma proporção e apenas multiplicar por 10. Além disso, nós imprimimos esse valor, que seria a nossa tensão eficaz. Após criar o programa, nós deveríamos comparar o valor real com o valor que o programa estava interpretando. Assim, nós criamos uma tabela com todos os valores lidos e impressos pelo programa, com todos os valores que estavam realmente sendo enviados para o microcontrolador. E assim conseguimos esse gráfico, mostrando que os valores eram muito próximos e que o nosso programa estava funcionando corretamente no caso do DC. Para sinais AC, fizemos o mesmo processo, mostrando a mesma qualidade na interpretação do sinal, mostrando que também nosso programa estava funcionando corretamente para tensões AC.
Agora, depois de tanto papo, vamos ao circuito real. Aqui nós podemos ver a plaquinha fornecida pela matéria. Nesse momento estou filmando o circuito DC que foi representado. Pode ver que nós colocamos uma entrada de 1 volt que esse circuito está recebendo. Nós utilizamos um multímetro para medir quanto realmente o circuito estava recebendo, e realmente 1.0002 volts. E aqui podemos ver o quanto o computador interpreta de acordo com a plaquinha e com o programa que criamos, um valor muito próximo. Aqui eu estou alterando o valor da tensão para 3.989 volts. Agora vamos ver o quanto é o valor que foi enviado. Na verdade, eu estou mandando, de acordo com o multímetro, 4 volts, que está sendo interpretado pelo multímetro do circuito. E aqui nós temos nosso gerador de sinais, 4 volts estão sendo enviados. Mais uma vez provando que o nosso programa está interpretando corretamente os dados. Vamos mudar mais uma vez para 8 volts, como mostra o multímetro, 8 volts está passando pelo circuito, e o nosso programa está em um valor bem próximo, 7.9 volts. Nós temos um pequeno erro, mas que quanto maior o valor, maior o nosso erro, mas está muito próximo do real. Aqui mais uma vez o circuito, junto com a plaquinha que recebe o sinal. Agora aqui nós podemos ver o nosso circuito AC. Ele é um pouco mais complexo, nós temos aí o amplificador, todos os cabos conectando as tensões de entrada. Aqui o microcontrolador, recebendo também os sinais, e todo o circuito completo. Ao lado nós temos ainda o AC, DC. Aqui nós temos um offset de 1.65 volts, como mostrado no projeto. Mas agora vamos ver o quanto de tensão estamos enviando. Nós estamos enviando um sinal AC, uma onda sinoidal de 1 VPP, com 200 Hz. E vamos ver o quanto se o nosso circuito interpreta corretamente esse sinal. Um adendo é que nós estamos enviando uma tensão pico a pico, mas o nosso circuito lê tensão VRMS, que tem uma razão de raiz de 2 com relação ao pico a pico. Aqui podemos ver, estamos lendo 0.35 volts. Agora vamos ver no multímetro se esse valor está certo. Está muito próximo, 0.35 volts. O multímetro mostra o valor lido diretamente no circuito, e no computador nós temos o valor interpretado pelo nosso programa. Vamos agora alterar esse sinal. Aqui alteramos para 1.75 VRMS. Vamos ver quanto o nosso computador lê. 1.76, é um valor muito próximo, com um pequeno erro, mas como mostrado no gráfico, é uma variação pequena. Vamos alterar para 2.8 VRMS e comparar com o multímetro, que está lendo o valor real. E como aqui podemos ver, 2.82 RMS, um valor muito próximo. Isso mostra que o nosso circuito estava funcionando corretamente tanto para tensões AC quanto para tensões DC.